O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, diz: Mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: Ordena-se, pois, a todos os povos, ó nações e gentes de línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo de povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Vá ao verso 13, e diz: Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes questionou: Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, flauta dupla, de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis e adorareis a estátua que fiz. Daí, pois, ouvidos, e esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago: que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume. Amém. Vou poder sentar. Você conhece essa história, só elucidei aos seus ouvidos algumas passagens. E o que existe nisso aqui? O que existe, irmão, é uma história de conflitos em tudo quanto Deus intentou fazer sobre a terra. Sempre existiram histórias de conflitos, mas são conflitos e vitórias. Porque quem morre pelos projetos de Deus, nós sabemos muito bem que não morre. Sabemos que é uma vitória. Isso é bem marcante.
E o que acontece aqui? Nabucodonosor, um rei, um ditador, achou que todo mundo tinha que obedecer a ele cegamente. É bem a visão dos governos, né? Aumenta só um pouquinho. A visão dos governos é exatamente essa, que todo mundo tem que fazer o que eles querem. Ou seja, entra no Congresso Nacional, alguém vem com uma lei, né? Um esperto, uma lei que lhe agrada, na maioria das vezes, leva para o Senado, se não me falha a memória, não entendo nada disso, votaram. Agora é lei. Ora, agora é lei. Né? Hoje nós temos vários absurdos na nossa sociedade, temos um tal de feminicídio. Que isso? Eu estava olhando aqui, aquilo é absurdo. Feminicídio é um crime à parte, não é simplesmente um assassinato de uma mulher. Não, criaram toda uma situação e coloca a pessoa que matou uma mulher, coloca como ela sendo uma pessoa de contínuo ódio contra as mulheres. Isso não é real. Isso não é real, porque o camarada brigou com a mulher dele, sei lá, amante, o que era lá das quantas, ia se separar, não aceitou a separação, aí perde a cabeça, enche a cara de cachaça, de maconha ou de cocaína, sei lá do que, aí perde a cabeça, matou a mulher. Aí é feminicídio. Quando você vai ver o que é feminicídio, é como se aquele homem tivesse nascido com ódio de mulher. Não é real, a nossa sociedade é louca. E aí, porque o homem tinha um contínuo ódio contra a mulher, a pena dele é agravada e não sei o quê. Pelo simples fato dele matar, a pena dele já tem que ser máxima, seja ela qual for que se imagine. Mas a lei em si é absurda, é sem sentido nenhum. E se tem um negócio para a gente contemplar absurdo, se chama Sistema Jurídico Mundial. É uma bandalheira que não tem mais tamanho, é horrendo. Então, a nossa sociedade é cheia de loucuras e Nabucodonosor também achou, não, eu vou criar aqui um boneco, sei lá, é de ouro, né? Um boneco de ouro, tem instrumento aí, tocou a música, todo mundo tinha que botar o rosto rente ao chão, para a cidade, ouviu, usa o instrumento que for, ouviu o som, para tudo, todo mundo, cara no chão, para reverenciar a estátua de um homem. É uma coisa que entra na cabeça dos seres humanos, que é uma loucura. Por isso, dizem alguns historiadores, que Roma, quando estava bem intencionada, Roma dominou os povos, mas ela não veio para matar os povos, ela queria dominar, tributar, e tem alguns filmes interessantes que falam algumas coisas, inclusive aquele muito famoso, O Gladiador, tem detalhes ali que alguns se perceberem. A Roma não queria matar os outros povos, não, ela queria organizar os outros povos, ela queria fazer um grande estado, tipo um domínio mundial organizado, era isso que Roma queria fazer. E ela, automaticamente, como todo governo faz, você não paga tributo. Os que estavam sob o domínio de Roma também pagavam tributo. Você paga tributo, não paga? Quando você vai comprar um feijão, você não paga tributo? Não vem lá na tua nota fiscal do mercado, tanto de tributo em cima do feijão, tanto do tributo em cima da água. Quando você paga energia elétrica, não vem lá? Tributos. Tu paga a energia elétrica e ainda paga tributos. Você já reparou, já leu a sua conta? É assim que fazem os governos. Eu não sou contra pagar tributos. Como é que vai se colocar os calçamentos, né? Como é que vai se colocar os canos d'água, as bombas? Isso requer manutenção. Não sou contra pagar tributo, mas eu sou contra a exploração que são os tributos. Isso eu sou contra. Os tributos. Ah, mas não dá, está faltando dinheiro. Ora, parem de roubar, que dá. Para de roubar que dá, faça-me o favor. Quantos são no Brasil? Chegamos aqui a 240 milhões de habitantes. Para de roubar, é muita gente pagando tributo, gente. Que isso? É só parar de roubar. Então, Nabucodonosor vem e tributa. Mas Roma, como eu dizia, para evitar esses problemas estilo Nabucodonosor, o que Roma criou? O Senado. O Senado era uma forma de Roma tirar o poder absoluto do imperador, porque senão um homem só, com o poder do exército romano, o que deu na cabeça do louco, ele ia lá e fazia.
Não, ele dependia de uma votação no Senado para que o exército se mobilizasse, para que as coisas acontecessem e tal. Então, Roma foi, segundo alguns historiadores, a inventora do Senado, né? Menos mal, o Senado tem bloqueado a loucura de muitos malucos. Já pensou se não tem um Senado quando Luiz Inácio Lula da Silva, assaltante, ladrão, descarado, subiu ao poder? Tu já pensou se aquele homem não fosse detido por um Senado? Qual era a intenção dele? Implantar o comunismo no Brasil. Agora nós estávamos todo mundo, a sociedade estava toda sendo massacrada pela praga maldita do comunismo. Mas graças a um Senado, o déspota Lula da Silva não pôde levar adiante os seus intentos. Veio Dilma com as mesmas intenções. Qual foi a barreira que ela encontrou? Um Senado. Encontrou uma barreira de tal ponto que houve um tal impeachment e arrancaram ela de lá. Então o Senado é útil? O Senado é muito útil. Não precisaria Senado, irmão, se eu estivesse no poder. Eu não preciso de Senado. Eu sou o Senado, né? Você é o Senado, porque nós temos regra, nós tememos a um Deus. Nosso objetivo é simplesmente fazer o bem e não explorar ninguém para se engrandecer no suor de ninguém. Então nós não precisamos de nada para nos refrear, e é assim que será no milênio. Seremos uma autoridade tremenda. Somos nós que vamos dizer, não haverá tribunais no milênio. Nós vamos chegar e dizer assim: que é isso aí? O que houve? Não, assim, ó, pode prender. Ah, mas e o julgamento? Já está julgado, pode prender. Assim vai ser no milênio. Eu quero vir no milênio, Jesus já me prometeu, tu voltarás no milênio. Opa! Eu me amarro em justiça, irmão. Se tem uma palavra que me deixa fascinado, que traduz algo dentro de mim tão impactante, é justiça. Essa palavra, se eu pudesse pegar ela, eu comia. Se fosse algo palpável, eu comia, de tanto que eu sou apaixonado por justiça. Eu só encontro sentido na vida porque eu sei que o último martelo a bater é do Todo-Poderoso. E haverá justiça. Se nós não tivéssemos a convicção plena, se eu não tivesse a convicção plena de que haveria uma justiça, irmão, eu não seria crente, eu não seria nada, eu nem sei o que eu seria. Acho que eu me recusava até a nascer. A justiça é que dá sentido à minha vida. Não sei o que dá sentido à sua vida. A minha vida, ela tem sentido pela justiça. Então o ditador Nabucodonosor cria lá o seu sistema e lá vai o povo tendo que se curvar àquela situação. E aquilo virou o quê? Como em toda a história, tem lá um grupo que conhece um Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego, tinha judeus que tinham sido deportados, eles conhecem Deus, eles, não, nós não nos curvamos a estátuas. O entendimento deles era outro, não, nós nos curvamos a Deus. Chama esses caras aqui. Tinha uma turminha lá de fofoqueiro, né? E foi lá dizer: ó rei, sabe aqueles judeus? Inclusive aqueles que tu colocou lá na província, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são teus funcionários, que eles eram funcionários do rei, mas não se curvavam aos caprichos do rei. Então lá eram os melhores funcionários, o trabalho deles não tinha falta de nada, eles não roubavam o rei em nada, mas quando a coisa entrou em choque com a fé deles, eles largaram de mão o trabalho e tudo, e não, da nossa fé a gente não abre mão. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Deus honra quem não tem medo de passar fome. Porque muita gente já me disse: não, eu não pude falar nada, né? Sabe como é? Eu dependo daquele trabalho. Miserável e desgraçada quem pensa que depende de um trabalho e esquece que a sua dependência é de Deus. Meu irmão, você não depende de um trabalho. Eu vou te dar uma prova. Quando Jesus me chamou para a obra, eu acabei de ser demitido, encontrei um rapaz na rua, num monte, e ele falou assim para mim: olha homem, não te conheço, mas o teu Deus é o meu Deus, e assim ele manda te dizer: eu é que fechei as portas na terra e abri no céu. Se Deus me fechou as portas do trabalho na terra, significa que eu não dependia dele.
A dependência é de Deus, irmão. Aí, Nabucodonosor está enfurecido e vem Sadraque, Mesaque e Abednego e tem que manter viva a sua fé, porque muita gente, irmão, fala, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas na hora que o cerco pega fogo, seus joelhos ficam que nem o de Beltesazar. Tec, 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 tec. Irmão, acredita no que eu vou te dizer, na hora que o cerco pega fogo, é hora de você conhecer o quarto homem. Para de besteira. Deus está gritando o tempo todo aqui nesse ministério. Os covardes, tchauzinho, vai para casa. Eu vou te dizer uma coisa. Esses dias eu dormi tão bem que me assustei. Eu estava tão tranquilo que eu fui até para Netflix. Tinha um tempão que eu não assistia Netflix. Eu estava tão tranquilo, comprei um pacotão de amendoim assim. Compra amendoim, irmão, é bom. Amendoim tem vitamina D, vitamina E, vitamina K, é uma coisa rara. Compra amendoim, toma, né? E eu pego ali, de vez em quando encho uma canequinha e fui assistir uns filmes na Netflix, de tão tranquilo que a minha alma estava. Tanta paz. Alguns falaram comigo aí no meio do caminho, alguns da vizinhança, não sei o que lá. Eu falei assim, tomara. Você sabe, né? Não vou falar para não parecer que eu estou querendo provocar ninguém, que não interessa, realmente não interessa. Mas, não, que vai acontecer, vai isso, vai aquilo. Falei, tomara. Estava em plena paz. Eu comecei a entender que essa paz não é natural, ela é fruto da tua confiança em Deus. Você só tem paz em Cristo quando você tem confiança em Deus. Ah, pastor, você clamou muito esses dias? Não me faça rir, meu irmão. O meu clamor não é por desespero, o meu clamor é por amor ao meu Deus. Eu não clamo por desespero, eu nunca me desespero. Anota isso que você escutou agora. Eu nunca me desespero. Nunca! Não interessa o leão que está rugindo, o tigre que está perseguindo, o dragão que está na porta. Meu irmão, eu nunca me desespero, eu não sei o que é desespero. Eu nunca tenho medo. Anota isso também. Eu nunca tenho medo. Nunca. Você vai dizer assim, mas de nada? De nada. Eu vi uma pistola ser encostada no peito do irmão Alex e o cara, pô! Irmão Alex está vivo aí, irmão? Tá, né? Aleluia. Então Jesus é vivo também. Amém, meu irmão? Faça-me um favor, meu. Eu vi isso. Eu vi ali o cara. Não é assim que funciona? Tec, tec, pô! Atirou para o chão. Encostou no peito dele, pô! Precisava recarregar de novo? Não precisa. Meu irmão tem pistola. Meu irmão tem pistola. Eu tenho uma, mas a minha é de bolinha, airsoft. Só se eu acertar no olho, aí o cara vai, quando ele se recuperar, ele quebra a minha cara. Então, meu irmão, esse é o nosso Deus. Aí você diz, esse é o meu Deus, cantou, mas você crê? O Alex entende um pouquinho de arma, ele sabe o que aconteceu com ele. Mas Deus não tinha falado, olha, irmão, estou vendo um anjo aí forte no teu lado, e naquele dia tu vai saber que eu enviei o meu anjo. Então, meu irmão, faça-me um favor. Agora, os conflitos são inevitáveis. Quem começa os conflitos? Irmão, os conflitos é o choque entre as trevas e a luz, isso é natural, não adianta querer fugir disso. Todas as igrejas estão em paz por aí, por quê? Porque elas não são igreja, porque a igreja não convive com o mundo. O que o apóstolo João diz? Aquele que se constitui amigo do mundo, faz-se... Vou dizer o quê? Se eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Agora, nós estamos buscando guerra? Não, mas virão buscar guerra conosco? Claro, meu irmão. Claro, as pessoas ficam ofendidas. Eu estava hoje falando para o homem da corregedoria da guarda municipal, eu estava falando, Deus me deu uma palavra lá que a coisa ficou, tremeu, eu senti até minha alma tremer.
eu falava para ele assim, aonde eu moro, aonde a igreja está, é rodeada de espíritas e católicos, cada um vive a sua vida. Eu não me preocupo quando o padre diz assim, olha, vamos batizar os vossos filhos, vamos batizar as vossas crianças. Eu não me preocupo com isso. Mas quando eu digo assim, não, irmãos, criança, segundo o Evangelho, não deve ser batizado. Alguém se ofende. Eu não me ofendo por dizerem que se batiza a criança, mas alguém se ofende por eu dizer que não se batiza. Eu não me ofendo quando alguém diz assim, não, porque eu invoquei o morto e a minha avó veio e falou comigo. Eu não me ofendo, isso te ofende? Não, isso não ofende a nenhum de nós, mas se nós dissermos assim, não, esse negócio de invocar mortos não é real, isso aí é engano do inimigo. Pronto, as pessoas se ofendem. Se você acende uma luz, você entra em choque com e as trevas querem acabar contigo, porque elas sentem que quando a luz é acesa, diz a Bíblia, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Então, antes que elas sejam dissipadas por completo, elas querem apagar a lâmpada, querem quebrar a lâmpada. Os conflitos, irmão, se você não tiver isso na sua consciência, que é inevitável, você não vai adiante. Se você não entender que a sua família é Jesus, que os seus recursos vêm dele, você não vai adiante. Você vai ser travado por um salário, você vai ser travado por um cargo, por uma promessa de promoção, você vai ser travado por qualquer coisa que esse mundo te proponha. Você precisa entender que quem serve a Deus tem sempre um leão à sua frente para ser morto. Você tem que matar, usou um pastor uma vez a expressão, ser cristão é matar um leão por dia. Por isso que quando eu olho para trás, irmão, só vejo ossada. E não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Eu olho para Jesus e digo assim, Deus, o que tu fizeste comigo? O que tu fizeste comigo? Teve um rapaz armado, que ele falou assim, eu vou te matar, mas ele estava com a arma na mão, e ele falou, eu vou te matar. Eu falei assim, isso não é muito fácil não. Eu me alegro, porque isso não é nem um pouco fácil, isso é bem impossível, mas isso é impossível porque eu creio naquilo que Deus me tem prometido. Irmão, viva a sua vida tranquilo, anda com Jesus, não te mete na vida de ninguém, cultua o teu Deus, anda naquilo que o teu Deus te deu para andar, que você sabe que é verdadeiro, e se um dia alguém vier para te matar, vai te matar com a sua verdade, morra em paz. Tá? Tem um episódio mais para frente, que Daniel é acusado. E os homens dizem o seguinte entre eles, quando estão armando para Daniel, eles dizem assim, olha, não acharemos ocasião contra Daniel, senão na lei do seu próprio Deus, porque Daniel é muito fiel, ou seja, tem que ser assim, irmão, quando alguém for armar alguma coisa para você, tem que ser na tua fidelidade a Deus. Isso é muito tremendo, irmão, isso é muito glorioso. Os homens disseram a respeito de Daniel, e você sabe que o Daniel, nós somos o símbolo de Daniel, nós somos a última igreja. Daniel é representante da última igreja dessa era, nós somos a igreja. Quem quiser achar ocasião contra um cristão, tem que achar na lei de Deus, ou seja, eles sabiam que a fidelidade de Daniel era tanta, que eles criaram uma lei para danificar a fidelidade de Daniel. Ninguém pode fazer uma petição, nem a Deus nenhum, nem a homem, ninguém durante tantos dias, a não ser que faça diretamente o rei. Quando eles olharam para a casa de Daniel, se preocuparam em cravar uma lei logo na porta de Daniel, para ter certeza que ele não podia dar desculpa que não conhecia a lei. Então, quando Daniel está lá na sua janela orando, que era o seu costume orar em direção a Jerusalém,
3 vezes por dia ele fazia isso, e os homens estão do outro lado esperando. Daniel orou, eles foram lá no rei, ó rei, Daniel orou. Então, lá vem conflito, um conflito porque Daniel estava orando, e o rei, que se considerou traído pelos seus auxiliares, que criaram uma lei que ninguém poderia sequer orar a Deus, qualquer petição teria que ser feita a um rei. Irmão, o mundo é assim, cheio desses absurdos. Você, presta atenção no que eu vou te dizer, você não consegue ser amigo do mundo se tu fores fiel a Deus. Vou inverter. Você só será amigo do mundo se tu fores infiel a Deus. Impossível. Olha que ponto já chegou a humanidade de criar lei para impedir um homem de orar. Foi o que aconteceu com Daniel, a última igreja. Agora, Daniel viu aquela lei, mas permaneceu firme. Mas Daniel sabia o que estava proposto para ele: a morte. E o rei tenta livrar Daniel, e Daniel diz o quê? Não, rei, cumpre a tua lei. Que absurdo! É uma consciência tão grande de um homem que teme a Deus, que ele, não, eu quero ir ao extremo, eu quero experimentar o extremo disso aí, eu quero ver o quanto a minha fidelidade é honrada. Não, Daniel, eles me enganaram. Não, rei. Não, Daniel, eles me enganaram, foi engano total. Não, rei, tu não vai quebrar a tua palavra, não precisa. Não, Daniel, então, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele possa te livrar. Quem ficou em desespero? O rei ou Daniel? Daniel entrou na cova dos leões, olhou para aquele bando de leão e ficou desesperado? Não, irmão, em princípio ele pode ter sentido alguma coisa, mas o fato dos fatos é que quando ele entrou, que a graça caiu sobre ele, acabou, meu irmão. A graça de Deus te capacita a entrar no corredor da morte. A graça de Deus te capacita a colocar o pescoço na guilhotina. A graça de Deus faz isso contigo. Tem relatos de irmãos nossos martirizados, que na hora que entrou lá para ser morto, antes que alguém pudesse pegar a mão, ele botar o pescoço dele no tronco, o camarada já entrou e já botou a cabeça lá e as mãos para trás. Quando alguém pensava que ia precisar prender o cara já foi lá e já deitou no tronco, esperou o machado cortar o seu pescoço. Por que isso? Porque verdadeiramente o Espírito Santo nos capacita a todas as coisas. É algo poderoso, é algo interior, é algo que você busca e às vezes acha até que não está preparado, mas quando chega a hora que Deus precisa daquilo na tua vida, Ele vai te preparar, Ele te capacita, porque você deseja, você caminha, você cresce, você busca, você não fica de braços cruzados, você não deixa a vida passar diante de você. Nós tivemos então, voltando para Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei, fica sabendo, o Deus que nós servimos pode nos livrar. Irmão, como que poderia livrar? O que passava na cabeça daqueles homens? Eles imaginavam que eles realmente seriam livres daquela maneira? Eles poderiam até imaginar, eu acredito aqui na minha mente ignorante, que antes que eles fossem jogados, alguma coisa acontecesse, o rei mudasse de opinião, alguém chegasse e dissesse que não é bem isso, ou requisitasse deles sei lá o quê, mas depois de já ser jogado na fornalha, todo mundo em volta, centenas de pessoas disseram o quê? Já era. E eu te digo, nunca já era enquanto Deus não disser já era. Eles imaginavam qualquer coisa, todo mundo imaginava em qualquer livramento
da porta da fornalha para fora. Mas o teu Deus é tremendo, é o Deus do impossível. Ele vê o livramento da porta da fornalha para dentro. E toma-lhe conflito. É conflito com Daniel, é conflito com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, conflito com José, conflito com Pedro, conflito com Tiago, com o apóstolo Paulo. É conflito o tempo todo. Paulo chega numa cidade, não são deuses os que se fazem com mãos humanas. Ora, isso não é lógico? Não são deuses os que se fazem com mãos humanas. Isso é muito lógico. Ora, alguém pode criar Deus? E por que a briga com Paulo? Porque alguns disseram assim, esse Paulo vai dissuadir o pessoal de comprar os nossos ídolos. O nosso ofício vai cair em descrédito, nós vamos ficar pobres, nós não vamos mais vender as estátuas de Diana. Esse é o problema. A verdade desbanca muita gente. Muita gente não quer a verdade porque vai ser desbancado. Então os conflitos. Falou a verdade, pode se preparar, lá vem guerra. Você tem consciência disso, irmão? Falou, eu vou dizer até uma coisa aqui, tem pessoas aqui que ainda desfrutam de final de semana com seus familiares, com o irmão, com o papai, com a mamãe, tem pessoas aqui dentro que ainda desfrutam dessa convivência familiar, simplesmente por um fato, porque não fala a verdade. Você estaria pronto para ouvir isso? Para o profeta vir aqui na frente te apontar, você aí, você é amigo dos seus parentes porque você não fala a verdade. Porque tem gente aqui que está assim, está nessa condição, já era para ter rompido com todo o laço familiar. Mas eu vou ficar sozinho. Quem tem Jesus fica sozinho? Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem tem Jesus fica sozinho? Aonde? Me aponta quem já foi abandonado por Jesus no meio da estrada. Quem as suas asas não foi socorro e refúgio suficiente, esconderijo bem guardadinho. A quem ele deixou de dizer, aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Muita gente aqui ainda tem paz com a família, meu irmão, porque não fala a verdade. Deixa passar, deixa para lá. E às vezes nem sequer defende um irmão, nem sequer defende o próprio ministério, a própria visão ministerial na vida de muitos não está sendo defendida. Por quê? Porque se defender, vai ter problema com os seus familiares, com a sua casa. Quando você entender que a sua dependência é de Jesus e não dos seus laços familiares, você vai perder a família e vai encontrar uma família bem mais tremenda. Quando você romper com a tua família da terra, você vai encontrar um irmão chamado anjo, arcanjo, querubim, serafim. Você vai encontrar vários irmãos que não são desse mundo, mas quando tu romperes com a família deste mundo. Muita gente não desfrutou isso. Tem gente que Deus quer fazer a obra na sua vida, mas ainda está presa a coisas desse mundo que não tem sentido. Irmão, põe na tua cabeça o seguinte: Jesus está ali no tribunal e alguém diz assim, és tu o filho de Deus? Ele precisava dizer? Muita gente já não tinha perguntado e ele virou as costas. Quem és tu? Tu és blá, blá, blá. Jesus não saía, não deixava falando sozinho. Mas ali Jesus vem e diz assim, sim, eu sou. Mas sabia que iam matá-lo. Ora, mas ele já ansiava por isso. Ele diz, um cálice eu tenho para beber, e como me angustio até que se cumpra. Ele estava falando do cálice da sua morte. E ele, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Aí uma voz ecoou, eu já o tenho glorificado e o glorificarei ainda mais. Jesus está ansioso para morrer, porque o Pai disse, eu tenho glorificado, mas o glorificarei ainda mais, além do que tu já recebeste. Sim, eu sou o Filho de Deus. Aí todo mundo blasfemou, é digno de
morte. Jesus falou: beleza, estou esperando isso aí. Eu sou o grão de trigo, eu preciso cair nessa terra para dar fruto. Não existe líquido mais poderoso para regar as sementes do que o sangue de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Não fomos regados com qualquer sangue, fomos regados com o melhor. O melhor sangue, sangue puro, sangue justo, sangue inocente. Só serve esse para o Evangelho. Moisés chega diante de Faraó e tem um conflito de interesse muito grande. Deixa sair o meu povo. Imagina, olha o tumulto que Moisés foi causar, irmão. Você viu o que aconteceu, né? Você viu, né? Você viu pela escritura, vê nos filmes, vê nos documentários. Você vê que tumulto que Moisés causou. Quem estava certo, Moisés ou Faraó? No ponto de vista de muitos historiadores, isso é fantástico. Sabe quem estava errado? Moisés. Os caras chegam e dizem assim: que história louca, o povo já estava lá, tranquilo, comendo, bebendo, com as suas choupanas, com a sua casa. 430 anos aquele povo estava lá e o Egito todo organizado. Apareceu esse tal de Moisés e destruiu tudo. Milhares de arquitetos egípcios, milhares de pessoas da engenharia, milhares de pessoas com alto conhecimento em várias áreas da sociedade foram mortas, ficaram sem nada. O Egito ficou sem recurso, e muita gente diz: olha o que Moisés fez, 430 anos aquele povo estava lá, tranquilo, acomodado, vem esse Moisés e causa esse caos. Por que o caos? Porque, irmão, tem coisa que Deus quer mudar, amém? E aí surge um conflito de interesse. Como é que uma dinastia, um império que tem escravos, 1 milhão de escravos, há 430 anos, teve um historiador que falou em 5 milhões terem saído do Egito. Eu vi um historiador falando que foram 5 milhões de pessoas que saíram do Egito. 5 milhões. Como é que uma dinastia que tem 5 milhões de escravos vai querer abrir mão disso? Mas Deus tem projetos, e às vezes Ele não só muda os tempos e as estações, às vezes Ele quer também mudar a vida de um ser humano. E quando Ele quer mudar a vida de um ser humano, tirar a sua escravidão, não as suas correntes, mas libertar o seu entendimento, Ele não quer saber do império que está de pé. O seu projeto vai se cumprir. Quem tiver que viver, viverá. Quem tiver que morrer, morrerá. Mas Deus será honrado. A sua palavra, como Ele diz: a palavra que sai de mim não volta vazia, mas cumprirá aquilo que me apraz. Seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Que tumulto, dizem alguns. Moisés, que coisa discrepante. A vontade de Deus, muitas vezes, irmão, é discrepante. Olha na história dos servos de Deus, desde Gênesis, não temos tempo para ver tudo isso, desde Gênesis até os relatos futuros que estão em Apocalipse, você vai ver que a vida entre luz e trevas, a vida entre igreja e mundo, é uma vida de conflitos e vitórias. A perseguição foi implacável, os martírios, as arenas, e um dia pegaram um jovem Estevão e apedrejaram esse jovem, mataram ele. Oh, coitado, você precisa entender que você nunca, com Jesus, partirá dessa terra, nem um segundo antes da hora. Qual é a prova que era a hora de Estevão? Porque ele diz que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé. Quando que você se levanta?
Bom, não sei hoje na nossa sociedade se isso já se perdeu, mas quando você vai receber alguém, você se levanta. O Filho de Deus estava de pé, porque era a hora de receber Estevão. O Deus que planejou, olha, escuta isso. O Deus que planejou o dia do teu nascimento, também planejou o dia da tua morte. Ninguém frustra o plano dele. Tu não nasceste do acaso, pois a Escritura diz, o varão que não foi fruto, o nascimento do varão que não foi fruto da vontade de outro varão, mas sim da vontade de Deus. Então, meu irmão, atente para isso. Virão conflitos, e nos conflitos virão vitórias. Hoje nós lamentamos quando lemos os livros dos nossos irmãos engolidos por leões, nós lamentamos. Ou nós nos fortificamos? Nós nos fortificamos a tal ponto que o escritor de Hebreus capítulo 11 coloca uma escadinha, vai falando dos mártires, dos perseguidos, dos assassinos, dos assassinatos e etc. Ele diz assim, eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Ou seja, nós somos exatamente a continuidade daquilo. Eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Isso é tremendo. Nós somos a continuidade de quê? Não somos a continuidade dos pregoeiros do amor. Não, o amor tem que estar incluído dentro da verdade e da justiça. Quem prega amor isoladamente é canalha, é safado. Deus não é amor, Deus é justiça. O seu amor está incutido na justiça, pois a Escritura diz, Jesus Cristo ao morrer na cruz, que foi por amor, se transformou em justiça nossa. Romanos 10:4. Então, meu irmão, entenda que é vitória de quê? Do conflito. Não, eu estava sentado no sofá da minha casa assistindo televisão e Jesus me deu vitória. Aí Sadraque e Mesaque lá no céu vai te dizer assim, e eu estava dentro da fornalha quando Jesus me deu a vitória. Você vai, não, eu estava passeando, pregando paz e amor, dando uma de Gandhi, e eu recebi vitória. Aí vem Daniel e diz assim, eu estava dentro lá da cova dos leões quando eu recebi a vitória. Não, eu estava fazendo boas obras, dando cesta básica e o sopão na madrugada, e eu recebi a vitória. Aí vem José lá do Egito e diz assim, eu estava dentro da cadeia quando Jesus me deu a vitória. E aí, meu irmão? E aí, irmão? Aí alguém vai dizer, não, eu estava lá pregando uma política de boa vizinhança quando eu tive a vitória. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, eu estava dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que eu estava no corredor da morte quando Jesus me deu a vitória. Não adianta, meu irmão. Você segue Jesus? As pegadas de Jesus passam pelos seus carrascos. As pegadas de Jesus passam pelos chicotes, as pegadas de Jesus passam pela via dolorosa, as pegadas de Jesus passam pelo Gólgota, as pegadas de Jesus passam pelo túmulo, e as pegadas de Jesus passam pela tua vida. Pisa nelas, enxerga elas. Sabe por que enxergamos as pegadas de Jesus? Porque estão marcadas com sangue. Sabe por que enxergamos as pegadas de Jesus? Porque estão marcadas com sangue. Sabe por que as pegadas de Jesus não se apagam? Porque foram marcadas com sangue. Ele foi assassinado. Hoje tem um produto químico aí que lança nas áreas criminais, e mesmo que tenha passado 10 anos, 15 anos, 20 anos, eles jogam o produto naquele lugar onde foi limpo com detergente e ainda assim acusa, ali teve sangue derramado.
Hoje tem um produto que o Espírito Santo usa para ver quem é você, para saber se houve sangue derramado na tua vida, se tu está andando nas pegadas do Mestre, como é a tua história. Então, irmão, não ouses tentar fugir de conflito. Quando acontecer o conflito na tua vida, saibas que é a hora de você conhecer quem é o teu Deus. Saiba isso, meu irmão. Saiba isso. Esses dias eu estava quase dando um ataque de riso, porque Deus se moveu muito poderosamente na minha vida. Deus falou comigo, e tudo que eu podia fazer era pegar um violão e tocar louvores. Tudo que eu podia fazer era isso. Comecei a escrever músicas, comecei a tirar músicas, e fiquei que nem Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Pois o Senhor Todo-Poderoso atentou na baixeza do seu servo, e desde agora todas as gerações saberão quem é geração Jesus Cristo. Não atrapalhe a obra de Deus, meu irmão. Não atrapalhe. Vai buscar a tua fé, vai buscar a tua confiança. No ônibus que você pega tem perigo, no metrô que você entra tem perigo, no avião que você entra tem perigo, dentro do teu carro tem perigo, para todo lado tem perigo. A tua fé é o teu escudo. Diz Efésios, capítulo 6, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, meu irmão, a tua fé é o teu escudo. Se há uma armadura nessa obra, irmão, se existem anjos guerreiros, e se o teu Deus se chama o Senhor da guerra, Jeová Savaote, não tente aliviar na hora dos conflitos, apenas vai saber o que o teu Deus fará. Só isso. Porque nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir, e cá entre nós sabemos muito bem disso. Eu não preciso mais saber que o Mar Vermelho abriu, meu irmão. Eu não preciso mais saber que o Senhor operou tudo aquilo do Antigo Testamento. Eu não preciso de mais nada disso. O que temos aqui é o suficiente para saber que só o Senhor é Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Verdadeiramente minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite gloriosa, quando se cantou aquele louvor conhecido, é o Deus de Judá, eu via a terra tremer nesse lugar, os lares eram abalados, pessoas ouviam o nosso louvor e tremiam dentro das suas casas. Louvado seja Deus. O Espírito Santo me deu outra visão, de misericórdia. Irmã Tupiara, eu via você, irmã, sair de dentro de um leprosário, e você saía e voltava, saía e voltava. Então, você se colocou de pé nessa visão, e o Espírito de Deus está te dando uma oportunidade hoje, e Ele te tira hoje do leprosário. O tempo do leprosário chegou o fim hoje. Assim diz o Senhor para ti: tu és uma folha, e eu sou a caneta. Se permitires, eu escreverei uma nova história na sua vida.
Se permitires, eu escreverei uma nova história na sua vida. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Até aqui, pastor. Irmão Marcos, tem algo de Deus? Não. Irmão, tá aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Michel, eu vi um anjo, irmão, quando você estava tocando, ele ficou parado na tua frente, ele tinha um livro na mão, ele ficou um tempo parado, observando você tocar, e ele anotou algo nesse livro e foi embora. Depois, mestre, esse mesmo anjo se dirigiu ao irmão Reinaldo. Ficou também um tempo, ficou olhando o Reinaldo tocar ali o pandeiro durante um tempo. Anotou e também foi embora. E fez a mesma coisa comigo. E ele ficou o tempo que ele ficava, até na hora eu fiquei um pouco assustado, porque ele não saía, ele ficava anotando. E, na realidade, ele estava vendo se nós estávamos fazendo direito. Eu entendi isso na visão. Ele ficou um tempão olhando, né? E creio que requer de nós a maior dedicação nos treinamentos. É impressionante, fiquei um pouco assustado na hora da visão, que ele não saía, ele ficou um tempo olhando, tanto a mim quanto o Michel e quanto o Reinaldo. Demorou um tempo para ele ir embora e anotar ir embora. Misericórdia. Amém. Irmã Suelene, eu vi um anjo, irmã. Eu vi que ele passava por mim, né? Eu não via quem estava atrás e era você que ele estava procurando. O interessante, Suelene, que esse anjo, eram dois anjos. Um tinha uma rosa branca na mão e o outro que estava atrás era o que dava a ordem a ele entregar. Interessante, irmã, que ele te procurou, não aí, ele te procurou do lado do irmão Paulo Sérgio. Achei interessante que o anjo passou e foi do lado do irmão Paulo Sérgio, olhou do lado dele e procurou você do lado dele. Então o anjo que dava a ordem retornou e mandou a te entregar essa rosa branca. Amém. No momento dos louvores, mestre, ali no começo ali da oração e dos louvores, eu vi um grande furacão na igreja. Era um furacão mesmo, uma coisa absurda. Girava aqui, passava pelo meio da igreja, sendo que algumas pessoas, eu não vi quem, ficavam sem as vestes quando esse furacão passava. Interessante que eu via que o cabelo das mulheres voavam muito, eu olhava para o rosto dos irmãos, dava para ver a expressão no rosto, como se tremesse. E alguns irmãos permaneciam firmes mesmo no local, não era afetado. Mas teve poucas pessoas que nesse furacão perderam as vestes, ficaram completamente nus. E amém. Naquele louvor 2070, Jesus voltará, eu vi alguns anjos, mestre, eles tinham na mão alguns livros, uns livros finos, mas os livros eram de ouro, e esses livros foram lhe entregues ao Senhor, foram colocados em cima do púlpito, e esse livro, a capa dele na frente estava escrito milênio, e esse livro foram colocados em cima do púlpito e era para o Senhor distribuir para a igreja.
Amém. Tive uma visão, aquela visão que eu tive no domingo, onde eu via o irmão Paulo Sérgio aqui na frente, o irmão Rômulo, o irmão André, o irmão Alexandre Genésio, e eles tinham um cedro na mão, né? Impressionante que hoje a visão me veio e foi acrescentado o irmão Salles, pastor, junto com os irmãos. Incrível, eles tinham um cedro e eles batiam esse cedro no chão. E quando eu olhava a cidade, os prédios entravam em ruína, as repartições entravam em ruínas, impressionante. Eles batiam aqui na igreja, batiam no chão da igreja e arruinava a cidade. Amém. Eu tive uma visão com a porta da igreja, pastor. Eu via alguns homens de moto. Eles vinham de lá, mas eles vinham numa escuridão muito grande. Eles vinham em trevas. Quando eles paravam na porta, eu via que eles acendiam. Eles paravam um tempo na porta e aqueles homens acendiam. Ficavam um tempo, depois eles desciam, e quando eu olhava eles descer, chegava na metade do caminho, eles se tornavam em trevas. E interessante, mestre, quando eles chegavam na metade dessa rua, uma capa preta lhes era acrescentado. E eu vi que um desses homens virou para olhar para trás. Quando eu olhei para ele, os olhos deles eram vermelhos e os dentes eram como garras, como aquelas presas. Ele olhava para trás e eu conseguia contemplar. Então eles viravam e iam embora. Amém. Durante a palavra, mestre, impressionante. Eu via, quando o Senhor fez menção de família, eu via queixos de mulheres caírem no chão da igreja. Caía no chão, eu via queixos, e eram de mulheres. Eu via queixos das irmãs caírem no chão da igreja. Quando o Senhor falava daquela de desvincular da família. Durante a palavra, mestre, eu vi um homem entrar aqui. E um anjo o acompanhava. Esse homem, ele estava vestido com a roupa do 5º século para baixo. Ele usava aquelas roupas que os ingleses usavam, do 5º século para baixo. E o anjo andava com esse homem e ele ficava admirado com as Bíblias. Impressionante, ele passava na cadeira dos irmãos com o anjo. E o anjo pegava e lhe mostrava a palavra, a Bíblia. E ele olhava aquilo admirado, fascinado com a palavra. Ele andou a igreja toda com o anjo. Depois ele veio aqui na frente e contemplou a Bíblia. E o anjo pegou a Bíblia do Senhor, entregou na mão dele. Ele levantou essa Bíblia para o céu e chorava muito, esse homem, pastor. E eu via que nas vestes dele tinham sinais de queimadura, como se aquele homem tivesse sido queimado, morrido pela causa, mestre. Impressionante, ele tinha uma insígnia no peito, ele tinha a letra J no peito dele, mas não era de Jesus essa letra J. Creio que essa insígnia é do nome dessa pessoa, que eu não sei quem é, mestre. Mas a ele foi permitido vir aqui hoje, mestre. Impressionante. Quando o Senhor fez essa oração, depois que o Juninho estava louvando, louvado seja Deus, eu via laços de misericórdias sobre a igreja. Deus tem mostrado esse mover aqui já há algum tempo, mas hoje eu vi ele em forma de laços, e esses laços, mestre, tinham corações na ponta. Tinham corações na ponta, e esses laços circulavam sobre a igreja junto com esses corações, mestre. Amém. Até aqui, irmãos.
Irmão Davidson, tá aí? Irmão Davidson. Procurando sentado. A paz, igreja. Consegui. Ô mestre, no começo dos louvores, durante os louvores, Deus me fez contemplar, mestre, anjos dançando com irmãos aqui dentro da congregação. Vi anjos dançando com Alex, com o irmão Alexandre, com o irmão Rubens, vim aqui com os irmãos tocando, e outros irmãos também, anjos dançando ao redor de alguns irmãos aí durante os louvores. E assim que estava acabando o último louvor, para se iniciar a pregação, veio do céu, mestre, auxílio de mão, uma espada do tamanho do púlpito, só que era uma espada de luz. Ela ficou do lado direito do púlpito, e na frente dessa espada, na lâmina, estava escrito obediência. E essa espada ficou durante a pregação inteira, e a cada parte da pregação que o senhor firmava mais a voz, ela brilhava. E quando o senhor estava agora na sua oração final, após o louvor do irmão Júnior, Deus me fez contemplar atrás dessa lâmina, e atrás da lâmina estava escrito servo, e ele me deu uma palavra para a igreja. Assim diz o Senhor: como poderei ser considerado o meu servo, se esqueceste a obediência ao meu sacerdote, ao meu número 1, ao meu filho amado? Assim diz o Senhor da geração de Jesus Cristo. Mestre, durante a pregação, eu vi a irmã, acho que é Vitória, né? Está atrás ali da irmã Célia, fazendo umas anotações. Eu fiquei olhando ali, ela fazendo anotações. Nas anotações dela, eu vi brilhar como se fosse ouro. Quando o irmão Júnior estava aqui louvando, mestre, Deus me fez atentar para a garganta dele, eu vi por dentro. E aonde vibra ali, para sair o louvor, as cordas vocais, elas eram de ouro, mestre. A cada momento do louvor, eu via elas brilhar como se fosse um ouro puro, um ouro raro. Até aqui, mestre. Quando estávamos louvando, aquele louvor conhecido é o Deus de Judá, eu vi várias espadas descendo, muitas espadas desceram do céu e não foram para a mão de ninguém, mas ficaram sobrevoando o templo. E no final do louvor, quando veio aquela unção, eu vi uma grande coroa branca se formando em cima do povo que está aí no templo, assim, uma grande coroa branca se formou. Amém. Quando nós estávamos louvando e a câmera passou no irmão Samuel, eu vi um anjo colocando uma cúpula sobre você, irmão. E não é a primeira vez que eu tenho essa visão. Deus me fez ver isso novamente. O anjo colocando essa cúpula ao redor de você. E isso não quer dizer só proteção. Quer dizer que Deus tem algo muito especial com você. Muito especial, a ponto dele estar te separando. Assim diz o Senhor. Ele está te separando. Te separa. Pois eu mesmo te separei para uma obra específica que eu tenho contigo no futuro. Tu é muito especial para Deus, irmão. Muito especial para Deus. Deus coloca essa cúpula como proteção onde tu anda. Nada vai te tocar, porque Deus te protege, porque Ele tem uma obra muito especial contigo. Amém.
tive uma visão de uma ampulheta. Essa ampulheta, ela sobrevoava o templo, mas quando eu olhei ela estava envolta em trevas, e era uma ampulheta muito nova, ela brilhava assim com aquele vidro novo, como se fosse uma ampulheta muito nova, mas a areia dela estava no fim, estava acabando, estava passando os últimos grãos na visão, e eu vi acabou o tempo dessa ampulheta. E essa ampulheta é a vida de alguém, mas o Senhor não me mostrou de quem. Amém. Quando o Senhor, mestre, falou a que ponto chegou a humanidade de criar uma lei para impedir um homem de orar, nesse momento eu vi uma navalha passar sobre a terra, e a terra se cortava como uma carne, como se ela fosse uma carne humana. Assim eu vi a terra cortada e sangrando, bem no momento que o Senhor falou essa palavra. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma águia, e a águia nas suas asas, ela descia, e ela botava as asas assim para frente, e em cima das asas dela tinha uma coroa, e ela veio com essa coroa assim, e coroou o Senhor. Ela soltou essa coroa assim na cabeça do Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir explicar o que eu senti nessa visão, mas a igreja do Deus vivo, a igreja que ainda está de pé, simbolizando a águia, né? Essa igreja que simboliza, a única igreja que simboliza a águia, não só do templo físico, mas toda a igreja que simboliza a águia, ela coroa o Senhor, ela tem o Senhor acima de tudo como um rei nessa terra. E Deus me mostrou isso nessa visão, que a igreja coroou o Senhor como rei. Verdadeiramente o Senhor é coroado no coração de muitos. De muitos, eles têm o Senhor acima de tudo, mestre. Acima de tudo, tudo nessa terra. Eles têm o Senhor como um rei. O Senhor é um guia muito grande para esse povo. E essa águia vinha e coroava. E realmente esse é o sentimento que eu tenho também na minha vida pelo Senhor. E que muitos têm. Muitos não, todos que são igreja verdadeira, coroar o Senhor como rei. Amém. No momento em que o Senhor ministrava sobre guerra, sobre familiares, um anjo desceu com 3 espadas pretas, que foram entregues para a guerra contra familiares. E uma foi dada a uma pessoa no templo, e eu não vi quem era. Foi dada essa espada, e 2 vieram aqui para Blumenau, e também não vi para quem que era essas pessoas. Deus me ocultou, mas foram 3 espadas com cabo preto e embainhadas. Essas pessoas vão ter que desembainhar essa espada. Assim diz o Senhor: as espadas estão aí. Quem as aceitar, que as peguem. Pois assim digo eu, as espadas estão aí. E não tem para ninguém determinado. Quem as aceitar, que as pegue. Pois eu posso multiplicar as espadas ainda no meio de vós. Eis que a minha guerra está proposta. O meu desafio está lançado contra aqueles que se dizem familiares de vocês. Assim diz o Senhor. Eu vi várias mãos se juntando naquele símbolo assim de oração, quando se juntam as mãos. Formaram várias mãos, mas formaram assim como se estivessem levantando assim e se formando. E essas mãos foram formando muitas mãos. Então eu vi um gigante enorme. E ele estava deitado. E na medida que essas mãos foram se formando em cima dele, esse gigante se levantou e ficou sentado.
E essas mãos simbolizam a oração. E esse gigante se levantará com o clamor, que já está acontecendo, esse mover de clamor já está acontecendo. Deus suscitará um grande gigante com esse clamor que está acontecendo. Amém. Eu vi folhas de calendário passando muito rápido, e muitas folhas. Se passaram assim muito rápido, e passaram muitas folhas. E quando ela parou no número 18. Amém. Vamos mais? Volta aí. Só para ressaltar que a visão que o irmão Davidson teve, viu os anjos dançando, na minha quarta visão, que também está anotado, pastor, eu via naquele momento do louvor, os anjos, eles saltavam aqui mesmo, eles dançavam, né? Eu não via como o irmão viu ele dançando com os irmãos, mas eu via eles com espadas na mão, e eles dançavam na hora dos louvores, saltavam pela igreja o tempo inteiro. Irmão Eduardo, eu vi um anjo, irmão, esse anjo para na tua frente, ele tem um livrinho de louvores, e ele quer te entregar esse livro, irmão, né? Porque Deus pede um envolvimento maior do irmão nos louvores. E quando o irmão Rômulo falava da espada de Cabo Preto, eu vi essas espadas, ela ia em direção à irmã Paula Santana, à irmã Elaine, à irmã Vânia, à irmã Renata e à irmã Daniela. E essas espadas estão na frente de vocês, mas é vocês que têm que pegar, irmãs. Amém, mestre. Eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: eu tenho nojo da oração de muitos neste lugar. E assim diz o Senhor, Eronilde: tu não ficarás impune. Quando o Alexandre estava falando para Topiara, assim diz o Senhor, Topiara: não engana a ti mesmo, pois tu não tens humilhado. Alexandre. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, o Espírito Santo me deu outra visão. Eu via um irmão lá no sul, onde o irmão Rômulo está, eu vi um anjo, e esse anjo mexia no coração desse irmão, mas ele mexia por trás das costas dele, até chegar numa veia do coração dele. Então essa visão cessou. Amém. Marcos. Amém. Diana, no momento que você louvava, havia vários anjos aí, mas um deles chegou bem perto de você e colocou as mãos na tua garganta. E as tuas cordas vocais, elas se alinharam, se afinaram, se alinharam e se tornaram em ouro. Elas receberam um revestimento em ouro, de ouro, e elas brilhavam como ouro. Amém. É aqui.
Mestre, o irmão do Sul, que o irmão Alexandre falou, é o irmão André. Quando ele falava, eu tive a mesma visão dele. E o irmão, irmão André, o nome desse irmão, onde o anjo mexia no coração dele. Louvado seja Deus, irmão. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, então? Você acha que Deus tem falado no meio do seu povo? O que você acha? Servimos a um Deus vivo? Cultuamos aquele que é santo, que é majestoso, que é verdadeiro? Você já tinha visto um Deus tão de perto quanto tens visto aqui? Quanto tens visto nesses dias? Então, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. O devorador, o destruidor, está diante de nós todos os dias. Guarda tu a tua coroa, para que ninguém a tome. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Bendito Deus excelso, glorioso. Te damos graças, Senhor, porque verdadeiramente, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Derrama a graça, Senhor, e a unção da força sobre o teu povo. Muitos, Senhor, sabem o que fazer e não querem fazer. Mas outros, Senhor, sabem o que fazer, só não têm forças. A esses eu te peço, dá-lhes força, Deus. Porque nenhum de nós é super-homem, Senhor. Mas tu, o teu poder se aperfeiçoa ainda na nossa fraqueza. Por isso glorifico o teu nome e leva-nos na tua graça, na tua paz, pois nós não temos dúvida de que somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.